Olá, meus amigos. Deus abençoe vocês, abrindo o entendimento para que todos possam entendê-lo, compreendê-lo e então decidir o que fazer da sua própria vida. Que o Espírito Santo venha iluminá-los, especialmente você que, neste momento, está em oração ou está buscando a Deus, você que de madrugada está oferecendo a sua vida para o Senhor. Graças a Deus. Você pode ter certeza absoluta de que a recompensa virá, porque Deus vê cada um de nós. Ele conhece cada um de nós com detalhes. O interior do nosso coração, da nossa mente, as profundezas das nossas entranhas, Deus conhece tudo. E Ele recompensa aqueles que se interessam na sua palavra, se interessam por Ele, vivendo nesse mundo cão ruim. Eu queria apenas fazer um breve relato do que ontem eu vi num documentário sobre Israel. E naquele dia, 7 de outubro do ano passado, quando o Hamas invadiu aquela festa e matou muita gente, então eu assisti o relato de uma jovem que estava com o seu namorado e eles estavam, dizia ela, se divertindo, estavam cantando, estavam dançando, enfim. E aí o que aconteceu? Quando os terroristas vieram e começaram a atirar, eles fugiram, ela e ele e outros tantos fugiram e entraram num bunker para se esconderem. Só que aquele bunker só tinha espaço para 12 ou 15 pessoas, ou 20 no máximo. Mas todos fugiram para aquele bunker, todos que puderam, e entraram naquele lugar. Então, aquele bunker ficou hiperlotado, com mais de 50 pessoas por aí. Estava um sufoco, um calor insuportável. Não havia oxigênio, mas estavam ali para se salvar a pele. E aí, ela dizia, eu fiquei escondidinha no cantinho, eu fui uma das primeiras a chegar, eu fiquei lá quietinho com o meu namorado. E aí eu comecei a falar com Deus. Eu não posso crer que você existe. Como é que o senhor deixa uma coisa dessa acontecer comigo, com a gente? Poxa, nós não somos o povo escolhido teu, não é que está escrito? O senhor não é o Deus de Abraão, de Isaac, nós somos filhos de Abraão. O que nós estávamos fazendo de errado? Nada, nós estávamos apenas dançando, nos divertindo, nós estávamos curtindo a nossa juventude e, de repente, acontece isso. E começou a praguejar contra Deus. Só que as pessoas não colocam a cabeça no lugar para pensar. Infelizmente, é assim. Talvez você que está me ouvindo neste momento esteja fazendo a mesma coisa, praguejando contra Deus, porque você está doente, você está condenado à morte, você está endividada, sua família foi destruída, você estava numa festa também, e hoje você está curtindo o inferno, um pedacinho do inferno, e você diz, não acredito em Deus, eu não acredito, eu não posso acreditar. Não creio que Deus, se ele existe, ele é mau, ele é perverso. Só que, do outro lado,
aquela festa que eles estavam curtindo lá em Israel, no dia 7 de outubro de 2023, tinha uma imagem enorme de Buda. Pelo menos parecia Buda. E as pessoas estavam dançando, curtindo e tal, e a festa correndo, e drogas e bebidas e tudo que não prestava estava acontecendo ali. Mas eles estavam em festa. E Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, e o povo de Israel sabe muito bem disso. Eles sabem que existem as profecias, eles aprendem as profecias, a Torá, quando são jovens, quando são crianças. Todos eles aprendem a palavra de Deus. E aqui, na palavra de Deus, pelo menos no Velho Testamento, você pode ler o que diz o Senhor através do profeta, o profeta Jeremias. Ele diz, Deus falando, o pecado de Judá, olha que Judá estava separado de Israel. Israel seguiram 11 tribos e Judá era uma tribo apenas, mas Deus guardou essa tribo, guardou essa cidade, guardou Jerusalém, Judá, como a lâmpada de Davi. E agora o profeta diz, quer dizer, Deus falando através do profeta Jeremias diz, o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração. Quer dizer, o pecado de Judá, a tribo escolhida ali para cuidar do templo que Salomão ergueu. O pecado estava escrito com um ponteiro de ferro com a ponta de diamante gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos vossos altares, porque eles cultuavam deuses estranhos. Eles ofereciam os filhos aos deuses daquela época, queimavam seus filhos, suas crianças. Eles faziam tudo que não prestava, tudo que Deus odiava. E Deus sabia, e Deus via. E o que acontece hoje não é diferente, porque eles colocaram, sabendo que Deus é um só Deus, como é que eles colocam lá uma imagem grande, enorme, não sei quantos metros de altura, estava lá, enfeitando aquela festa do inferno, aquela festa que mostrou que Israel estava tinha virado as costas para Deus há muito tempo. Deus fala, o teu pecado está gravado, está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos vossos altares. Deus fala através do profeta, o profeta Jeremias. Depois você pode pegar na sua Bíblia, ler lá Jeremias capítulo 17, você vai ver isso. Diz assim, olha só o que está escrito. Ó Senhor, é o profeta falando, ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Serão envergonhados. Todos os que te deixam
serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra. Quer dizer, seus nomes serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Quando Jesus, agora não é o profeta Jeremias, nem o profeta Isaías, não é o profeta Ezequiel, não, o profeta Daniel, não é Abraão, não é Isaac, não é Jacó, é o próprio Deus na pessoa do Filho dele, Jesus, quando ele diz lá no capítulo 24, quando ele fala dos sinais dos tempos. Ele, Jesus, está falando. Imagine você, já a palavra dos profetas, dos reis, dos servos de Deus no passado, era tão valiosa quanto a palavra de Deus, a palavra de Jesus. O Espírito era o mesmo. Mas uma coisa é a palavra sair da boca de um profeta, outra coisa é sair da própria boca de Deus, do Senhor Jesus. Por isso Jesus disse, vigiai, acautelai-vos, porque os dias são maus. E quando Jesus mesmo, o próprio Senhor Jesus fala dos sinais da sua volta, ele deixou claro, bem claro, naqueles dias o amor se esfriará. O amor se esfriará. Você imagina o mundo frio de amor? Você imagina você que ama, ou que é amada ou amado, vê a frieza do amor da pessoa que você tanto amava, ou amou, ou ama? Você já pensou você ficar fria com o seu cônjuge? Já pensou você ficar fria do seu amor com os seus filhos, com os seus pais? E isso é o que nós já estamos vendo. Nós sempre estamos vendo aí os jornais, os noticiários, filho que mata o pai, a mãe. Outro dia foram filhos que foram criados por pais, eles eram adotivos, são adotivos. O que eles fizeram? Mataram seus pais adotivos, mataram os pais. Então nós estamos vendo que tanto aquela festa rave lá no dia 7 de outubro do ano passado, quanto a violência que corre frouxa em todo o mundo, mostra a frieza do amor, a frieza, a crueldade do amor gelado. É isso aí. Mas as pessoas não querem assumir suas culpas. O povo não quer assumir suas culpas, seus erros, seus pecados. O povo prefere jogar a culpa em Deus. O Senhor é que é culpado. O Senhor é que é culpado de eu ser assim. O Senhor é que é culpado de eu ter essa depressão. O Senhor é que é culpado disso, daquilo outro. Como se Deus fosse o servo e eles fossem o Senhor, os senhores. Essa é a realidade. Como se Deus fosse uma pessoa qualquer, um chefe. Não, minha amiga, meu amigo. Deus era, é e o será para sempre. Eu sou o que sou, disse ele para Moisés, quando Moisés perguntou o seu nome. Eu sou o que sou. Deus não lhes deu o nome.
O povo de Israel não tinha o nome de Deus, não possuía o nome de Deus. Eu sou o Senhor, o Todo-Poderoso, mas não é o nome de Deus. O nome de Deus veio a ser revelado pela primeira vez na história do mundo. Foi revelado, sabe a quem? A Maria, a Virgem Maria, através do anjo Gabriel, quando ele chegou para ela: bem-aventurada és, porque o Espírito do Senhor vai descer sobre ti e o que você vai gerar é o Filho do Deus vivo. O seu nome será Jesus. Pronto. A partir dali, o nome de Deus foi dado para a humanidade. Porque nem a Abraão, nem a Isaac, nem a Israel, o nome de Deus foi revelado. Deixa eu até ler aqui o texto, que vale a pena você ler, acompanhar comigo, lá em Êxodos, capítulo 6, Êxodo 6, capítulo 6, versículo 3. Olha só, Deus falando, Deus no capítulo 6, versículo 2, diz assim: falou mais Deus a Moisés. Deus pessoalmente falando com Moisés. Eu sou o Senhor. Eu apareci a Abraão, eu apareci a Isaac, eu apareci a Jacó, como o Deus Todo-Poderoso. Mas, pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E você sabe que o único homem no Velho Testamento que foi amigo de Deus, foi intitulado amigo de Deus, pelo próprio Deus, foi Abraão. Abraão era amigo de Deus. Nem assim conheceu o nome de Deus. O nome de Deus veio quando o anjo revelou para Maria, porque nela iria ser gerado o Filho do Deus vivo, o próprio Deus, o nome de Deus, Jesus, o Messias. Então, quando o Messias, o próprio Jesus, o próprio Deus, em pessoa, em carne e osso, sangue, fala: acautelai-vos, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que virá o Filho do homem, quer dizer, o Filho de Deus. Eu voltarei. Naqueles dias que precederão a minha volta, o amor se esfriará. E uns trairão os outros. Essa é a realidade. Capítulo 24 de Mateus fala dos desastres que aconteceriam no mundo inteiro, que antecederiam a volta de Jesus. Quando nós falamos no capítulo 25 das 10 virgens, agora Jesus dirige-se à igreja especialmente, porque virgem, quando a palavra virgem é dita na Bíblia, normalmente, quando Deus fala, quando ele trata de virgem, está falando da pessoa pura, porque virgem é pura. Naqueles tempos, as virgens eram puríssimas. Então, virgem é aquela criatura que não foi tocada por homens, não foi tocada sequer. Agora, você não precisa ficar preocupado porque você perdeu a sua virgindade e acha que está em pecado. Nada disso. Jesus, quando nos lava do pecado, ele faz a gente nova criatura. Mas quando ele fala, dirige a sua palavra às 10 virgens, ele está falando com a igreja dele, que ele fundou aqui na terra.
E nesta igreja, fundada por ele, a metade carregava o azeite consigo. Quer dizer, a unção, o selo, a marca, o batismo com o Espírito Santo. As outras 5, a outra metade, não. Então, estas 5 que não carregavam o azeite, o óleo, para manter a chama acesa, essas pessoas ficaram quando o Senhor veio. Ficaram. E gritaram, Senhor, Senhor. Ele diz, não vos conheço. Você já pensou, minha amiga e meu amigo? E eu falo isso com amor, para tentar despertar em você a grandeza da sua alma. Não há nada que você tenha mais rico neste mundo do que a sua alma. Porque tudo que esse mundo tem, o que você é, o que nós somos, o que você vê, tudo que é físico vai desaparecer. Se o próprio templo que Jesus falou não ficará pedra sobre pedra, imagine o ser humano, o corpo humano, os corpos humanos. Então tudo vai desaparecer. Mas a alma não morre nunca. Então nós estamos falando com a sua alma. A sua alma. E eu falo isso com temor e tremor, porque é minha responsabilidade avisar, tocar a trombeta para aqueles que por acaso estejam levando a sua fé na flauta, na brincadeira. Eu vou lá. Ou por causa de uma, digamos assim, eu fui curada, eu vou na igreja porque eu quero, pelo menos agradecer a Deus, eu quero. Minha amiga, não se trata disso. Jesus curou 10 leprosos, apenas umzinho voltou. Os outros 9 se perderam. Jesus está falando aqui de 10 virgens, 5 foram salvas. 10 virgens. Os leprosos, todos eram leprosos, mas um apenas se salvou. Mas as virgens supostamente eram virgens, eram santas, todas elas. Mas faltava isso. Apenas faltava para aquelas 5 insensatas, faltava o óleo, que é o Espírito Santo. Hoje, no passado, Deus falou através dos profetas, dos seus servos. Quando Jesus veio, Deus falou através do próprio Deus, o Filho dele, a sua imagem e semelhança, saiu dele, o seu amado Filho Jesus. Falava, alertou o povo, a igreja, os discípulos. Mesmo assim, Judas permaneceu infiel e foi para o inferno. Mesmo estando ali Jesus falando. Vieram os apóstolos, então Deus lhes deu o Espírito dele, para que viessem falar, dar continuidade à obra do seu Filho Jesus. E nós temos falado pelo Espírito Santo a palavra dele, eu não falo a minha palavra, não são minhas ideias. Nós sempre colocamos aqui os textos sagrados, é a palavra de Deus, confirmada por Deus. Então Deus hoje fala através do Espírito Santo. E se você não tiver o Espírito Santo, que foi o que aconteceu com aquelas 5 virgens nécias ou loucas, Jesus chamou-as de loucas. Quem não é batizado com o Espírito Santo é louco. Por isso, a Igreja Universal do Reino de Deus, nós todo ano fazemos campanhas fortes, campanha de Israel, fogueira santa de Israel, para que o povo venha despertar para receber o Espírito Santo, para colocar toda a sua força, toda a sua vida, sua alma, seu corpo, sua alma, seu espírito, tudo, sua mente,
na fogueira santa para receber o Espírito Santo, o selo de Deus, que vai garantir a lâmpada acesa. Só o Espírito Santo pode fazer isso, mais ninguém. Não é a frequência na igreja, não é ser você pastor, pastora, bispo, bispa, não é você ser uma pessoa, um líder religioso, marido, nada disso vai contar no dia que Jesus vier. Se você for selado com o Espírito Santo, você vai permanecer. Se você não for selado, você vai ficar para trás. Desculpa eu falar com clareza, o português claro, mas talvez seja mais oportuno falar assim. Minha amiga, o Espírito Santo não é um prêmiozinho, não. O Espírito Santo representa a eternidade da nossa alma. Quando nós o recebemos, aí já era. O diabo perdeu de vez a sua vida, a sua alma. Mas enquanto não tiver o selo do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, você ainda corre risco. E se Jesus vier de supetão, e você não estiver preparada, e você não estiver avisado, e você não estiver firme na fé, você vai ficar para trás. E depois não adianta você falar, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. A porta fechou. A porta fechou. Eu sou a porta. Jesus é a porta. A porta é muito estreita. É muito estreito, o caminho é estreito, apertado, a porta é estreita, mas a porta está aberta, ainda está aberta. A porta está aberta. Então passe por ela. É difícil? É difícil. Porque você tem que sacrificar o seu eu, você tem que sacrificar a sua vontade, você tem que sacrificar a sua carne, você tem que sacrificar a sua juventude, você tem que sacrificar o seu eu, sua mente, seu coração. Você tem que sacrificar tudo. É tudo por tudo. Se você quer receber o Espírito de Deus, que é o todo de Deus, que é o tudo de Deus, que é o melhor de Deus, você tem que dar o seu melhor. Você tem que colocar a sua vida mesmo, corpo, alma e espírito, ou melhor, espírito, alma e corpo, 100% no altar. E não apenas dizer, eis-me aqui, mas se posicionar dessa forma, Senhor, eis-me aqui, faça de mim o que tu quiseres. Ainda que você tenha que perder a sua juventude, o melhor da sua vida neste mundo, vale a pena, porque é a sua alma. Você vai garantir a salvação da sua alma por toda a eternidade. Se ela não for salva, ela está perdida. E a alma não morre. Não morre. A alma não morre. A alma permanece por toda a eternidade, com Deus ou sem Deus. Depende de você, da sua escolha. Depende do seu sacrifício. Não venha com aquela conversa, eu nasci, Deus esqueceu de mim, e começar a lamentar e praguejar contra Deus porque a sua vida é de má qualidade. Não, nós colhemos hoje o que plantamos ontem, vamos colher amanhã o que nós estamos plantando hoje. E isso é uma questão de inteligência. Você tem essa inteligência, todos temos essa inteligência, para saber o que é certo e o que é errado. E nós não podemos dar desculpa. Eu não sabia. Não, você sabe sim, porque a palavra de Deus está escrachada, escancarada, para todas as pessoas lerem, conhecerem a palavra de Deus, a vontade de Deus. O povo de Israel teria que ser o primeiro a saber do que está escrito aqui. Porque a ele foi revelado, né? Abraão, Deus se revelou primeiro a Abraão, o pai deles, da fé, tanto para eles quanto para os árabes. Deus se revelou para todos. Mas quem dá ouvidos à voz de Deus? As pessoas preferem satisfazer aos ímpetos, aos desejos, concupiscências do seu coração, do que dar ouvidos à inteligência, à razão, à sabedoria.
a mente, o intelecto. Deus falou para Abraão, para Moisés. Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. E aqui, em Jeremias, capítulo 17, Deus fala com clareza o pecado de Judá, que ficou com uma última lâmpada acesa, cidade de Davi. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos vossos altares que sacrificaram filhos, e etc, etc, etc. Minha amiga, meu amigo, Deus disse: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas. E isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Você que tem buscado ao Senhor às 3 horas da madrugada, todo dia, você pode ter certeza que você está semeando o que vai colher por toda a eternidade, junto com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós teremos esse privilégio de vê-lo face a face e servi-lo. Nós vamos servi-lo lá nos céus, no reino dos céus. Enquanto aqueles que abandonam o Senhor ou que viram as costas para Ele e querem viver essa vida intensamente, esses vão colher os frutos na eternidade, os frutos do inferno, os frutos do mal. Infelizmente, essa é a realidade. Está aqui escrito. Se você quiser saber mais, leia a Bíblia. Leia, mesmo que você não entenda tudo, mas o que você precisa entender, o Espírito Santo vai explicar. Pode ter certeza. Eu li a Bíblia, eu não entendia. Mas o que eu tinha que entender, o Espírito Santo me esclarecia. Assim é com você. E com qualquer um que tem interesse em ouvir a voz de Deus. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.